Bom dia a todos, mais uma aula de mecânicas dos solos avançado, né? 11 de maio de 2020. Estamos aqui na unidade 3, né? Estado de tensões, né? E critérios de ruptura. Nossa, está estranho aqui. Opa, vamos lá. Hoje nós vamos entrar na seção 3.2, que é critérios de resistência, né? O que é o critério de resistência? Nós estamos estudando, né, o item mais crítico do solo, que é o cisalhamento, né? Que é o cisalhamento. Então, nós vamos hoje discutir qual é a tensão de cisalhamento, né? Qual é a tensão em que ocorre o cisalhamento, por exemplo. Vamos já dar uma conversadinha aqui, para não começarmos direto, né? Nós temos aqui, por exemplo, um talude, né? Tá ruim aqui. Vou desenhar no outro lá. Vamos ver, aqui é aqui. Não. Vamos só conversar um pouquinho aqui sobre o que nós vamos tratar. E dali tem até um exercício feito. Se nós tivermos a seguinte condição. Nós temos um talude aqui, ó, né? E o cisalhamento ocorre nessa formação aqui, ó, né? Em que tem uma tendência dessa parte do solo, desse maciço de solo, descer para cá, né? Ocorrer esse movimento aqui pelo cisalhamento do solo aqui. Então, nossa aula, nós vamos estudar essa tensão de cisalhamento, né? Em que ocorre a ruptura do solo, né? Nós vamos ver que em ensaios em laboratório, eles representam, eles dão alguns valores, né? Mas que, por ser de laboratório, nem sempre representa. Só um instantinho, pessoal, por gentileza. Tem uma ligação. Obrigado, aí não era nada. Então, nós vamos determinar essa tensão aqui, pessoal, ó, de ruptura, que nem sempre é igual aos resultados dos ensaios, mas através dos ensaios a gente consegue determinar esse cisalhamento aqui, né? Em que vai ocorrer, que é através de um estudo feito há muito tempo atrás, né? Por Moore, né? Coulomb Moore, fez na época de 1711, né? Por aí, 1700 a 1800. Tem a data também. Você vê que é um estudo bem antigo e ele permanece até hoje válido. Tem novas teorias, lógico, né? Mas nós ainda vamos utilizá-lo aqui. E é o que é utilizado hoje também. Então, vamos dar seguimento. Aqui, ó, você vê aqui, ó, aqui é uma obra, né? Por que permitiu aqui esse corte aqui, pessoal, quase na vertical?
É lógico, essa aqui é uma obra, né, que eu fui, acho que falei para vocês ao visitar 10 dias atrás, principalmente pelo motivo do solo, né? Porque tem esse solo é muito coeso, tem uma coesão muito grande. Então permitiu, é lógico que não vai ficar assim em 90 graus, vão ser criadas estruturas de contenção dele. Mas pela coesão grande do solo, se conseguiu fazer esse corte aí, né? Agora imagina se fosse areia, né? Vamos, né, conversar. Às vezes é mais importante esse diálogo inicial do que até o conteúdo da aula, fazer conta, fazer cálculo. Se bem que todos nós gostamos muito de fazer cálculo. Ó, se fosse areia, conseguiria fazer esse corte, pessoal? Em Laerte, em Magda. Se fosse areia, nós conseguiríamos fazer esse corte de solo quase a 90 graus? Ó? Não. Eu acho que não, Não. por causa da resistência da areia, né? Então, aí que eu já vou te falar, por causa que a coesão da areia, ó, que é o C, a coesão de areia é zero. Ela não tem nenhuma coesão. Então, você não conseguiria nunca fazer esse corte na areia. Primeira informação do dia: a coesão na areia é zero. Né? Existem algumas situações intermediárias que a gente até observa na praia, de uma certa coesão com uma certa umidade. Quando você vai, você nota que às vezes ela toma uma forminha, né? Com umidade, até porque eles fazem algumas esculturas, mas de uma forma genérica, a coesão da areia é zero. Né? O cara só consegue fazer aquela estrutura lá durante um certo tempo por causa de uma umidade específica, aquela umidade exata que ele consegue. No entanto, passa o tempo, aquela escultura na areia some, né? Ou por evaporação da água, né? Ou pelo vento, né? Porque até uma brisa destrói aquela, porque a coesão da areia é muito baixa, né? É zero, né? Na verdade, para as obras de engenharia civil, a coesão da areia é zero. Né? Coesão não tem nenhum valor importante. Né? Então, aqui, ó, 90 graus pela coesão desse solo argiloso, nós conseguimos fazer esse corte aqui. Então, agora vamos para uma parte conceitual, depois uma parte bem prática no final, né? Nossa aula tem 35 slides apenas, né? E vamos lá, vamos começar. Fazer uma leitura, né? Eu segui a apostila para poder manter o nosso padrão da escola, né? Da universidade. Iremos avaliar os critérios de resistência do solo, né? Que está aqui, ó. E quais os parâmetros podemos obter de forma a julgar se um maciço terroso será capaz de resistir ou romper em função de determinado esforço aplicado, né? Vou falar de novo. Né? Você tem um esforço aqui, você vai fazer uma edificação aqui em cima, ou mesmo um pré-adensamento que o solo tenha tido antigamente, né? E daí você, com esses esforços aqui, ó, né? Verticais e longitudinais e horizontais, qual é a chance desse maciço, né? Qual é a tensão que você não pode colocar para esse maciço não vir a sofrer o cisalhamento, o deslizamento, né? Qual é essa tensão? Porque sempre lembrando, pessoal, o solo ele é mais frágil, né? A fragilidade principal do solo em termos de resistência é o cisalhamento. Né? Outro que é bem
fraco e até vou falar, mas a gente nem nunca, né? É a tração. A resistência à tração do solo é baixíssima. A resistência ao cisalhamento ele é a crítica do solo, né? E ele resiste muito bem à compressão. Por isso que as nossas fundações, ó, nós colocamos as nossas fundações aqui, né? E o solo suporta pela base da sapata aqui, se for uma sapata, por exemplo, isolada. Então, o solo tem uma boa resistência à compressão, uma resistência preocupante, né, nossa, como engenheiro, ao cisalhamento, né, e tem uma baixa resistência à tração. Nossa, essa aula, o que eu disse aí, cara, eu acho que é mais importante aí, engenheiro, o que eu disse é o mais importante, eu acho que é a aula. Se vocês entenderam o que eu espero que sim, pessoas, né, eu acho que já ganhamos a aula, né, certo? Alguém quer falar alguma coisa? Porque aqui foi um conceito bem que você vai entender, porque a gente vai estudar o cisalhamento, determinar o cisalhamento, né? Então, sempre lembrando que, às vezes, os ensaios de laboratório de cisalhamento, que é o equipamento, que é na unidade 3.3, né? Na seção 3.3 da aula, na próxima aula. Mas eu já vou alertando, né? Já mostrei o aparelho na aula passada, que muitas vezes, a maioria das vezes, quase sempre, vamos dizer assim, né? Sempre na engenharia é complicado. Os ensaios de cisalhamento, eles nos possibilitam determinar qual será a tensão de cisalhamento de ruptura na prática, porque já observamos que no laboratório, o valor que a gente encontra no laboratório para o cisalhamento não é o que encontra na realidade. Assim como para todos os ensaios, pessoal. Uma condição de laboratório, mesmo pelo ensaio, a compressão do concreto armado, né? Do aço, nunca uma condição de laboratório jamais vai representar como um resultado para você obter, para usar no cálculo efetivo. Nós sempre vamos ter que colocar índices, né? Índices de correção para sair daquela condição ideal de laboratório e trazer para uma prática da realidade, né? Certo? Mas da onde se parte, né? É o laboratório, daí você faz os critérios, né? Alguns critérios e adotamos alguns índices para poder transformar aquele ensaio de laboratório na prática. Então vamos estudar aqui, ó. O corpo de prova cilíndrico de solo, né? Submetido a uma compressão unitária longitudinal, né? E outra compressão unitária atuando sobre uma superfície lateral igual a σ3. Então, você tem aqui, ó, essa é a longitudinal, né? A longitudinal, porque ele é maior aqui, né? E aqui é a horizontal, né? Lateral horizontal. Então, ele diz o seguinte, vamos aumentar progressivamente, né, a compressão unitária longitudinal σ1. Então, ele vai aumentar esse daqui, ó, né? Os estados de tensão que sucessivamente serão alcançados poderão ser representados por circunferências desenhadas por círculos sucessivos tracejados, né? Que nós vimos na aula passada, o círculo de Mohr, né? Que é um estado de tensão, né? Um estado de tensão. Vou só dar uma lembrada aqui, o círculo de Mohr. Olha aqui, ó. Então, aqui ele manteve aqui, né?
manteve aqui. Né? Tem gente que não teve resmate 1, né? Né, Magda? Você já teve resmate 1? Bom dia, Magda. A gente está tendo agora. Ah, você está tendo com o Ângelo, né? Isso, Ah, tá. Da mesma sala do Lute, né? sim. Tá. Então tá. Mas eu acho que vocês não chegaram em Círculo de Mora ainda, né? Não, ainda não. É no final o Círculo de Mora. Pera, desculpa, o quê? Círculo de Ele Mora. está dando. Ai, gente, aqueles ensaios que a gente pede lá na Falcon Bauer, sabe? Sei. Ah, Composição. É a mesma coisa, só que com corpo de prova, né? Entendi. Então vamos rapidamente aqui falar, recordar o círculo. Também se eu ficar recordando toda a aula, não acaba nunca, mas tudo bem. Ó, vamos lá, vou só mostrar o que é que é o círculo de Moore. Ó, se você vou fazer aqui, mas depois vou apagar, né? Ele está dizendo, se você tiver um corpo aqui, ó, submetido a essa pressão aqui, e essa, ó, sigma 1 e sigma 2, sigma 3, tá? Porque o sigma 2 em mecânica dos solos, que seria a tensão no outro sentido, ó, né? 1, sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Nós não, ele é irrelevante, né, para nossos estudos de mecânica do solo. Então ele some, então a gente chama só o sigma 1 e sigma 3. Isso é convenção mundial, tá? Deixa eu apagar aqui. Então vamos lá. Então ele diz o quê, ó? Se você fizer um corte e estudar essa tensão aqui, ó, deslocado de um ângulo alfa, ele vai esse estado duplo de tensão aqui, ó, ele vai gerar uma tensão de cisalhamento nessa superfície, né? Assim, né? Um cisalhamento assim, nessa seção com esse ângulo alfa, vai produzir uma tensão normal aqui. E nessa inclinação aqui, ó, você vem para obter o valor do cisalhamento e dessa tensão normal, ó, aqui é o cisalhamento, fazem vermelhinho, né? Esse é o cisalhamento e essa é a tensão normal a essa superfície inclinada. Você vem, pega uma reta paralela a essa aqui, ó, e traça no círculo de Moore. Essa aqui vai ser o cisalhamento nesse ó, ângulo alfa aqui também, ó, partindo de sigma 3. Ângulo alfa. Esse cisalhamento nessa superfície inclinada com ângulo alfa, aqui vai ser o cisalhamento e aqui vai ser aquela tensão normal aqui, ó, a superfície inclinada. Isso que é o círculo de Moore. É um estudo com todas as inclinações, ó. Se você inclinou assim, ó, você vem aqui e traz essa paralela. É assim. Né? E tem uma outra propriedade que eu vou ensinar aqui, eu vou falar, né? Vocês vão aprender também em resmate. Né? Ó, se aqui o ângulo é alfa, esse ângulo aqui do centro até o ponto que eu considerei aqui, ó, aqui é 2 alfa. Tá? Nossa, acho que eu nunca ensinei círculo de... Nunca deliberei sobre círculo de Moore tão rápido, tá? Espero que tenham aproveitado alguma coisa. E eu acho que também para vocês, na hora que eu falando isso, vocês vão aprender melhor na hora que for lá conversar com o Anjo. Então vamos lá. Então ele falou o seguinte, ó, que desenhou esse, nossa, você aumentou você só aumentou o sigma 1. Então você foi aumentando aqui, desenhando vários círculos de Moore, né? Que, né, só aqui manteve o valor e você foi desenhando vários nessa condição, para o mesmo solo. Então, pessoal, é aula carregada de muita teoria, tá?
muita teoria assim, de entendimento, né? Que às vezes não está na apostila. Então, para o mesmo solo, não tem um círculo de Mohr único por um solo. Você vai desenhar cada círculo de Mohr em função dos seus carregamentos que o solo tem. Nossa, minha voz está fanha. Né? Você vai, Torroco. O círculo de Mohr, o seu solo, ele pode ter vários círculos de Mohr. Certo? Porque depende daquele carregamento. Você vê que foi aumentando aqui a tensão, manteve a horizontal, tá? Então vamos seguir, vai, senão o aumento de sigma 1 não pode prosseguir indefinidamente, pois em determinado momento ocorrerá a ruptura do solo, certo? Nesse momento, o estado de tensões será representada pela circunferência de maior diâmetro, né? Aqui, ó, dessa figura aqui, em linha cheia. Então, aqui é quando ele se rompeu. Né? Quando o corpo de prova, né, aconteceu a ruptura, rompimento. Tá? É o que está desenhado aí. Ele representa uma circunferência de tensões correspondente ao estado limite de ruptura. O mais próximo à circunferência limite de ruptura. Estado limite de ruptura, né? Não é o nome jogado aí. Estado limite de ruptura vocês vão estudar mais especificamente, eu acho que ou vão ver isso em concreto armado, né? E talvez vejam isso também em resmate avançado. Mas não vai ser isso, né? Estado limite de ruptura é quando a estrutura atingiu um colapso e ela não pode mais ser utilizada por ninguém. Né? Ninguém quer falar nada? Ó, a ruptura do corpo de prova ocorre porque a resultante aplicada sobre um, vários ou mesmo todos os planos, né, transpassaram as forças de resistência desenvolvidas no corpo de prova. Né? Aí que tá os planos, né? São aqueles planos que eu falei. Ó. Em algum momento teve um plano, né, de corte no solo que ele não resistiu ao cisalhamento, apesar de você ter aplicado esforços normais em uma determinada inclinação, ele não resistiu ao cisalhamento e se rompeu. Tá? Por isso que ele fala aqui, os planos, né, transpassaram. Essas resultantes são representadas por vários ou infinitos pontos da circunferência limite de ruptura, né? Que definimos aproximadamente aqui, né? Essa circunferência aqui, ó. Tem infinitos pontos aqui, tá? Se tivéssemos partido, né, de um estado, se tivéssemos partido de um estado de tensões com um valor da horizontal distintos, teríamos encontrado uma circunferência limite de ruptura também diferente. Né?
Né, quer dizer, o círculo de Mohr, ele é desenhado em função das tensões, e eles nunca são iguais. Tá? Se repetirmos o ensaio com muitos valores de sigma 1, obteríamos vários, né? Como está escrito aqui, vários da figura abaixo. Então, vamos lá. Então, tem vários círculos de Mohr para o mesmo solo. E cada círculo de Mohr, ele é função das tensões horizontais e verticais. Para julgarmos se um determinado estado de tensões, o qual um solo está submetido, será capaz de produzir ou não a ruptura de um sólido, né, de um maciço terroso, não basta apenas desenharmos círculos de Mohr. Então, para saber se ele vai ser rombido, não basta apenas desenhar círculos de Mohr. Para saber se vai ter a ruptura, tá? Assim aqui, ó, na figura 3.8 que eu mantive, que é essa tensor de solo, que deve ser essa daqui, ó. Assim, nessa figura, representamos os estados de tensão de um solo arenoso. Olha aqui, ó. Agora nós estamos estudando um solo arenoso, pessoal. Né? Agora nós estamos dando um exemplo, né, de um solo arenoso. O que nós sabemos do solo arenoso, engenheiro? Que a coesão é zero. Certo? Certo. A coesão do solo Certo. arenoso é zero, cuja resistência é basicamente em função, né, do atrito entre os grãos, né, os grãos de areia, os grãos de areia, né? Se admitirmos que F é uma constante do solo, é possível traçar, né, a linha OE, né? A linha OE, essa linha aqui, OE, ali, em solo arenoso de ângulo F, né? Aqui é φ, tá, pessoal? Né? Vamos escrever direitinho aqui, ó. Aqui não é F, aqui é φ. Não, é φ. Então, o que ele está querendo dizer, ó? O seguinte, primeiro, ó, se é um solo arenoso, o coeficiente de adesão é zero. Se o coeficiente de adesão é zero, essa envoltória sai da origem aqui. Né? Ele já sai não resistindo nada ao cisalhamento. Né? Qualquer força que você aplicar, então ele já sai aqui da origem. Ó. E daí, o que ele percebeu? Vamos lá. Ele conseguiu delimitar essa envoltória, pessoal. Aqui, ó. Vamos lá. A linha OE é chamada de envoltória de Mohr-Coulomb. Qualquer estado de tensão, né, que você está lá aplicando, o estado de tensão, sigma 1 e sigma 3 na horizontal, cujo círculo representativo 1, né? Ó, esse pequenininho aqui, ó, pontilhado, esteja situado abaixo da envoltória, não corresponde a uma condição de ruptura. Então, tá aí, pessoal, primeira condição para que a gente possa determinar a tensão de cisalhamento de ruptura. É determinar essa envoltória. Né?
Se for mantida σ3, ó, tensão horizontal 3, e aumentarmos a tensão, nossa, σ1, gradativamente, ó, aumentou essa daqui gradativamente, ó. Atingiremos a ruptura para a condição representada pelo círculo 2, aqui, ó. Círculo 2, ó. Então, ele conseguiu, nesse círculo 2 aqui, ó, a ruptura, né? E qual é a condição? E a tensão de ruptura foi essa linha OE tangente a esse círculo de Mohr onde aconteceu a ruptura, né? Então, vai ser aqui a tensão de cisalhamento para esse solo arenoso aqui. Aqui vai ser, ó, como aqui é o cisalhamento, aqui vai ser o cisalhamento, a ruptura. E aqui vai ser a tensão normal, né, que vai estar agindo, né? Ó. Olha aqui, ó. Que está agindo aqui, ó. Nessa seção, nessa inclinação aqui, ó. E essa tensão normal, o cisalhamento vai ser esse, ó. Que é esse aqui. E essa tensão normal que está atuando perpendicularmente à seção de ruptura vai ser esse valor aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, de tensões. Ó, o círculo 3 não existe, né? Pois não é possível obtermos tensões de cisalhamento maiores que a resistência ao cisalhamento. Então, essa envoltória aqui, ó, essa reta tangente aonde ocorreu o cisalhamento, não pode acontecer nada maior. Tá? E a inclinação que vai acontecer, a ruptura do teu talude, é essa daqui, exatamente essa aqui. Você nota que é um estudo bem gráfico, né? É um estudo bem gráfico. E vai ser nesse ângulo. Por isso, pessoal, que se estuda, né, a inclinação. Ah, pode ser, um é assim, outro tem que ser assim. Estão entendendo o meu desenho, né? A inclinação dos taludes, né? Porque é essa inclinação dos planos de corte, né? É por isso que estuda essas inclinações aí, tá? E é aqui que a gente estuda isso daqui. Então, essa é a condição, né, para um solo arenoso, em que, olha aqui, como é o solo arenoso, ele parte do zero aqui. Não existe nenhuma tensão já que suporte ele, né? Ele sozinho já se desfaz como uma areia, né? Como a gente tem esse conhecimento da areia. O importante é entender que aonde ocorreu aqui, ó, a ruptura é o que, ó, né? Tá? Alguém que fala alguma coisa? Então, quem define isso, pessoal, a inclinação é tudo o círculo de Mohr, tá? Eu espero que vocês... bom, vamos seguir aí o círculo de Mohr, né? Se for pedir, pede para o Ângelo conversar meia horinha sobre o círculo de Mohr com vocês, de repente, ver se dá tempo também para não atrasar o conteúdo dele, né? Então, vimos, né? Então, como é que nós vamos identificar a envoltória de Mohr, né? Você lembra que a envoltória do Mohr é aquela linha tangente ao círculo pela tensão de ruptura de cisalhamento.
partindo do índice, né, do coeficiente de coesão de cada solo. No caso do arenoso, era 0. Então, o estado de ruptura, né, do solo arenoso, basicamente em função do ângulo de atrito entre os grãos, né? Entretanto, né, o que mantém ali uma certa coesão é o ângulo de atrito entre os grãos de areia, né? Entretanto, desculpa. Entretanto, será que em um solo argiloso a condição é semelhante? Então vamos agora, né, comparar os solos arenosos com os argilosos. Então, para isso, vamos, né, para o paleontológico muito comum, a resistência do solo ao acisalhamento, né? Então, como eu já disse, né, na verdade, muitas coisas estou repetindo do que eu já falei no começo num diálogo, né? Usamos um diálogo, um preâmbulo, né? E agora nós vamos estar discutindo o conteúdo mesmo. Então, o cisalhamento, né? O cisalhamento, né? É uma característica fundamental no estudo de estabilidade dos solos. Quando acontece esse cisalhamento, pessoal? Você vai estar fazendo um tubulão lá, né? Que vocês não viram, né? Tubulão. Mas vamos falar. Vocês têm que ir já acostumando já com os termos. Você tem que estar cavando um tubulão. Daqui embaixo você vai fazer um ponte. Geralmente, o tubulão é utilizado em fundações de altíssimas cargas, né? Ponte ferroviária, pontes em geral, né? Você está escavando e daí você precisa fazer entrar aqui embaixo, né? Então, qual o perigo do tubulão? Como a gente vai escavar na vertical, o perigo justamente desse desmoronamento lateral. Você precisa ir escorando conforme, né? Conforme você faz a escavação. Aqui, por exemplo, e quando que acontece? Aqui é tudo o cisalhamento do solo, pessoal. A maior parte dos acidentes que ocorrem é por cisalhamento do solo, né? Então, por exemplo, sempre que escavamos os terrenos, né? Ali ocorre, o cisalhamento se manifesta. As estabilidades da parede ou taludes de corte, né? Você vê, aquele talude que eu mostrei na foto inicial, o solo tem uma ótima coesão, porque foi feito o corte verticalmente, que ali vai ser um subsolo, né? O solo lá era assim, ó. Como aqui vai ser uma escola, e aqui vai ser o subsolo e aí o estacionamento, eles tiveram que fazer um corte de 90 graus, e o solo, pela sua coesão, permitiu, né? Então, foi removido essa parte do solo e foi mantida uma parede em 90 graus. Mas aqui será feito o quê? Né? Muros de arrimo por gabião. Aliás, já tem até uma foto com os muros de arrimo por gabião. Por gabião também, né? Eu fico falando os termos aí. Gabião é aquelas sacolas de aço, né? Que você vê, por exemplo, na entrada de Osasco lá, tem as britas graduadas dentro, que você faz os muros de arrimo assim. Dentro aqui é um ensacado numa malha de aço, né? A brita dentro, e daí você usa de, né? Aqui vem o solo. Ai, caramba. Aqui vem o solo. Ó, aqui é o solo. Já lá nós passamos aqui, lá na entrada de Osasco. O trânsito está aqui. E aqui é um muro de gabião e aqui é aquele rio aqui. Que é 2 muros de gabião. Assim. Ah. E aqui está outra pista aqui, ó. E aqui é aquele rio aqui. Tá? Apaga tudo.
Então, obras de terra, pessoal, geralmente você vai testar o cisalhamento. Né? Ó, ou quando executamos aterros, né? Estabilidade dos taludes, e dos aterros, né? Além disso, ele se manifesta quando são aplicadas cargas ao terreno, principalmente quando elas são muito elevadas. Aqui, por exemplo, o que é? Onde está? Aqui, por exemplo, ó, uma sobrecarga aqui, por exemplo, aqui, ó. Esse é o último exemplo aqui, ó. Ó, você faz uma sobrecarga, qual é a tendência desse solo aqui, ó? Sai. É a mesma coisa quando você pega, isso aí você faz até quando você aperta um, um sólido flexível, né? Você aperta aqui que ele levanta aqui do lado. Então, olha aqui, ó, quando você cava aqui, né? Você faz o corte do talude e essa tendência aqui de vir para cá, né? Você levantou aqui, ó, você tinha um terreno original, a tendência é que ocorra esse movimento aqui. Né? Você cortou aqui, ó, talude de corte, a tendência disso daqui é descer. E é esse estudo que você tem que fazer sempre. Né? Isso até meio, a gente fala, mas a gente vê sempre aí. Principalmente lá na entrada ali naquela cidade junto de Aldeia da Serra lá. Você passa lá, só tem os taludão assim, ó, descendo lá, que o cara joga plástico aqui em cima, né? Então, os taludão feio lá, né? Lá foi o problema também é escoamento de água, né? O carregamento aqui também atrapalha, lógico. A drenagem do terreno, né? Aqui, ó, tem um aqui, ó. Adiantamos anteriormente sobre atrito entre os grãos. Né? O atrito diante dos grãos ajuda, né? Muitas vezes, no caso da areia, é o único esforço que ajuda contra o cisalhamento. E aqui ele faz na apostila, ele faz um estudo similar, né? No atrito entre os corpos sólidos, né? Fala, se você tem uma força aqui, ó, vertical, tem dois corpos aqui, ó, tem essa superfície e esse outro corpo aqui, ó, né? Tem esse atrito. Então, essa força aqui é a força N, né? Quando você vai conseguir se movimentar esse corpo, quando essa força N, T, né? Quando a força T ela for maior que o coeficiente de atrito entre esses dois corpos vezes a força N. Né? Ele faz esse estudo para poder, então, entrar nessa questão do atrito entre as partículas do sólido, do solo, né? Que reflete a resistência ao cisalhamento dos solos. Realmente, em materiais granulares, né, solo, né, não coesivos, que não tem coesão nenhuma, areia, pedregulho, por exemplo, o atrito é um misto de escorregamento, né? Escorregamento, que é o deslizamento, e de rolamento. Né? Vai rolando e vai, só o fato de rolar e o fato de escorregamento puro, temos o rolamento aqui e o escorregamento aqui. Ó. Afeta fundamentalmente pelo entrosamento entre os grãos. Né? Ele vai, né, dar aquele interlocking, né? É o que vai gerar a resistência desse cisalhamento nesse caso. O rolamento puro, né, e o escorregamento puro. E tem um misto aqui, que é duas etapas aqui, para explicar, né,
o cisalhamento, a resistência de cisalhamento da areia. Vamos lá. O atrito simples, que representa o simples escorregamento entre os grãos sólidos, faz com que o ângulo φ, né, seja praticamente constante. Né? O que é esse ângulo aí? É aquele ângulo, né, entre a força, né, né, você vai deitando, e o sólido. Você tem a força F aqui. Você vai inclinando ela em φ. Vai chegar num ponto, pessoal, que existe o deslocamento. Né? Você vai inclinando, você vai distribuindo. Uma parte vem para a horizontal, ó, uma parte vem para a horizontal, e outra parte permanece na vertical. Esse ângulo que permite que ocorra o deslocamento, que ele chama desse ângulo φ. Ele fala que, na média, para o solo, ele tem um valor que é constante. Né? Na hora que você pegar toda uma quantidade expressiva que se possa estabelecer uma média. Né? Entretanto, o mesmo não ocorre em materiais granulares, em que as forças atuantes, olha aqui, ó, modificam a sua densidade e, portanto, o entrosamento acarreta na variação de φ no mesmo solo. Né? Conforme vai se afastando, né? O solo vai se movimentando, então esse ângulo vai também se alterando. Acho que ele está querendo, esse deslocamento do solo vai se alterando toda a condição. Né? Quando um esforço de cisalhamento, né, é exercido, se compararmos a argila com a areia, com a argila com certo teor de umidade, veremos que o atrito entre os grãos é bem inferior, né, em solos finos do que granulares. Né? É bem inferior, né, em solos finos do que granulares. Em particular, quando as pressões normais são baixas, né, as pressões normais, o atrito diminui com grande rapidez, devido à interposição da película de água entre os grãos. O que ele quer dizer aqui? Ó? Como tem uma certa umidade e argila, você lembra, nós falamos na mecânica do solo 1, que a água, né, que a umidade entre os grãos, né, elas funcionam como lubrificante. Né? Elas dão uma lubrificada. Então, se você tem pressões baixas, né, normais, baixas, então você não consegue expulsar muitas vezes a água. Né? E o que acontece então com esse atrito? Né? O atrito diminui, porque existe a água, né? O atrito diminui quando a tensão normal for baixa, porque a água funciona como um lubrificante, né? E devido a essa interposição entre a água e os grãos. Né? Então você vê que muda, até quando você tem um teor de umidade e carregamento baixo, o atrito até diminui também. Você tem um atrito menor, uma resistência menor. Você tem uma resistência menor do solo ao cisalhamento. Vamos lá.
Muito conceito, né, pessoal? Mas vamos seguir aí com a coisa. Esse fato resulta em uma curva de resistência intrínseca que mais se assemelha a uma curva do que uma reta, conforme apresentado aqui nessa figura aqui, em que as linhas tracejadas representam a simplificação geralmente admitida para um regime de compressões. Vamos lá ver aqui, ó. Então ele chegou, ele traçou a curva, né, de cisalhamento e compressão, né, e saiu essa curva aqui, ó. Né? Na verdade, aqui não essa. Não essa. Essa aqui, ó. Tá vendo? Essa curva aqui. Né? Então, ele verificou, ó, que mais, né? O fato é de uma curva de resistência. Deu essa curva de resistência aqui, ó. Né? Da argila úmida, né? Deu essa curva aqui. E eu já vou falar para vocês uma coisa. Esse C, vamos ver se ele já fala aí. Se ele não falar, eu já vou falar. Ó, vamos aqui. Ó. Por outro lado, né, as partículas de argila se encontram ligadas por atrações mútuas transmitidas por meio de cadeias formadas por moléculas de água, dipolares e cátions, né? Aquilo que a gente estudou nas tensões superficiais da água. Então, a argila com a água, tanto o atrito entre elas como a umidade ajudam na coesão. Né? Ajudam na coesão. E esse C aqui, pessoal, que parte daqui, ó, já é a coesão, né? Já é a resistência de cisalhamento de coesão, né? De coesão. Aqui tá vendo? Daí ele aproximou essa curva, pessoal, por duas retas para facilitar o estudo, tá bom? Então vamos seguir. Na figura 3.22, um estado hipotético de tração estaria representado por um ponto sobre o eixo das abscissas aqui, ó, né? Seria um estado hipotético de tração, à esquerda da origem. Né? Tá para cá, aqui é... Sempre lembrando que em mecânica dos solos, pessoal, a tensão positiva é a compressão. É o contrário de concreto armado, metálica, madeira. Em mecânica dos solos, a tensão positiva é a compressão. A argila poderia resistir a esse estado sem chegar à ruptura, sempre que a tração uniforme não chegue ao valor representado pelo Px, chamada de pressão de coesão da argila. Então, no estudo, né, ele percebeu que existe, né, essa pressão de coesão da argila aqui, que seria, né, uma atração, uma resistência à atração muito pequena, né, muito pequena da argila. Vamos lá. Como consequência das mesmas ligações entre as partículas, né, ela pode desenvolver importante atrito sob pressão nula. O que é esse atrito sob pressão nula, pessoal? O atrito sob pressão nula é a coesão do solo, que já existe no solo. Né? É a coesão. É aquela tendência ou não dele manter aquela forma que ele está. Né? Então, essa é a coesão do solo. Né?
aqui que é o ponto 0C. Opa, pintei muito. Vamos ver se tem outro desenho. Né? Que é esse ponto aqui, ó. Então, eu vou voltar aqui só para a gente olhar. Aqui, ó. 0C. Né? 0, né? Tensão normal 0, mas tem um cisalhamento intrínseco. Né? Sem esforço nenhum, ele apresenta essa resistência ao cisalhamento. Que significa o que o C? Né? A coesão do solo. Então, para solos arenosos, né, a coesão é 0. Para solos argilosos, né, nós temos uma coesão intrínseca nele. A coesão, né, resumindo, você viu que interessa basicamente é entender isso, né, pessoal? Tem muito conteúdo, mas tem aquilo que é importante, né, para a gente entender o que está acontecendo, que é a coesão, né, que tem vários estados de tensão que o solo suporta, sem ter o deslizamento, que existe um estado de tensão de ruptura que o solo desliza, né? Que daí você encontra essa tensão de ruptura no círculo de Mohr em que ocorreu a ruptura, e essa tensão de cisalhamento de ruptura é aquela tangente, né, que passa pela ruptura, e todos os estados, né, de tensão que tiver abaixo daquela linha tangente, o solo suporta. Só não pode ultrapassar aquela linha tangente de ruptura. Então vamos lá. Fiz um resumo rápido aí desde o começo da aula das coisas importantes. A coesão é uma característica típica dos solos finos, argilosos e siltes plásticos, né? Diretamente ligada à consistência e originada de atração entre os grãos do material. Aquela coesão que você pega, aquele solo úmido, não é grudento na nossa mão, aquilo é a coesão, né? É uma componente da resistência ao cisalhamento é uma componente da resistência ao cisalhamento que impede diretamente, né, que independe do esforço normal, né? Aquilo já está no solo, é uma característica daquele solo. A resistência da argila ao esforço de cisalhamento não pode ser definida apenas considerando o ângulo de atrito interno. E assim é necessário que representemos a equação que represente a envoltória de resistência, visto na figura lá anterior, né? Aquela envoltória. Aquela envoltória assim, né? É o círculo de Mohr e essa aqui é a envoltória. Aquela reta aqui onde ocorre aqui a ruptura, tensão de ruptura ao cisalhamento. Então vamos lá, deixa eu apagar aí, vai. No ano de 1773, Coulomb estabeleceu pela primeira vez um critério para determinar a resistência do solo aos esforços constantes ou cisalhamento. Aqui assim, ó. O que aconteceu, será? Tal, né? Que determinou essa expressão. Ó, essa é a expressão que Coulomb, em 1773, estabeleceu. C é a coesão do solo, ó.
Sigma é a tensão normal ao plano, né? É aquela tensão normal ao plano, ó, de corte, né? Aquela tensão aqui, essa é o sigma. E o cisalhamento é esse daqui, ó, né? Se você tiver a outra superfície ali, ó, então você vai ter isso também, ó. O cisalhamento aqui, se aquele está para lá, esse vai estar para cá. E a tensão normal vai estar aqui. Então, esse é o estado de tensão, né? Então, que é onde ocorre aquela que vai fazer o talude descer, né? É essa que fica querendo fazer o talude descer, mas se o esforço que está atuando não for superior, ele fica estável, estabilizado. E é a tensão normal ao plano, né? Normal a esse plano de deslizamento. E Φ corresponde ao ângulo de atrito interno do solo, que é uma característica do solo, né? Esta relação representa a resistência ao cisalhamento do solo e, consequentemente, as suas propriedades intrínsecas. Então, essa é uma equação do nosso amigo Coulomb. Né? É necessário ressaltar, né, que os parâmetros C e Φ, né, são pouco definidos porque dependem de uma série de fatores, entre eles, né, a natureza do material, o histórico de tensões que o solo foi submetido anteriormente da tua obra, as condições de drenagem relacionadas à dissipação da poropressão. Poropressão é a pressão que a água exerce no solo, o tempo de ruptura, né? E as grandezas das tensões aplicadas, né? O coeficiente de coesão e o ângulo de atrito do solo depende dessas condições. Tendo em vista que a coesão depende das ligações entre as partículas, é razoável esperarmos que as ligações sejam mais intensas conforme os grãos estejam mais próximos. É meio óbvio, né? A coesão é maior se você tem a maior proximidade entre os grãos do solo. Por isso que, de repente, faz uma compactação, né? Compactação do solo, você elimina o ar que existe entre os grãos, aproxima eles, põe um teor de umidade para aumentar as tensões superficiais de atração, né? Aqui vamos lá. Resistência, né, de uma argila pré-consolidada ao esforço cortante. Pessoal, tá tranquilo aí, Magda? Tudo certo, professor? Tá. Ó, se a carga a qual o solo está submetido desaparece, as ligações de caráter físico-químico não desaparecem, ao menos em parte. Tá? Se você, né, deixou o solo comprimido, né, e tirou depois o carregamento, ele não vai voltar ao seu estado original, porque ele só tem um caráter elástico para um carregamento imediato, né? Se você aperta e solta, ele pode até ter um caráter elástico. Mas se você deixou o solo carregado,
e retirar esse carregamento, ele não vai voltar, né, ao seu estado original. Vai existir ali, vai permanecer uma condição histórica de que o solo já teve carregado, né? Se obtermos a resistência ao cisalhamento, né, se obtermos a resistência ao cisalhamento de várias amostras dessa argila submetida a diversas pressões crescentes até uma pressão máxima PC, obtemos 2 pontos AB, que podemos aproximar para uma reta, como apresentada nessa figura aqui. Comprovamos a existência de uma coesão inicial, sempre pequena, devido às propriedades tixotrópicas, né, da argila, né? Tixotrópicas é a mudança das propriedades em função da alteração da viscosidade, né? Então, está aqui, ele falou que sempre existe uma coesão inicial, né? São várias formas de falar a mesma coisa, só comprovando que existe uma coesão em função de um carregamento anterior que o solo teve. Então, voltamos, solos arenosos, né, puros e secos. Quando ele fala puro, é que ele não está contaminado, por exemplo, com argila, né? Por exemplo, vai fazer um concreto, né? Vai fazer uma concretagem de argila, não pode estar no... Não pode, porque a argila rouba a água do concreto, né? Solos arenosos puros e secos não possuem qualquer coesão, ficando assim até certo grau de umidade, né? Pode ser que depois, lá, aí a gente observa na praia, que você pega a areia, né? Podemos verificar, está até escrito aqui, podemos verificar em praias uma região intermediária de areia úmida mais coesiva, se comparada com a parte mais superficial da areia, né, em que em profundidade há uma saturação pela água do mar. Você pega aquela areia em cima, ela está totalmente coesão zero, né? Mas se você fazer uma escavação ali, você vê que ali a areia tem uma certa coesão. Essa coesão chamada de coesão aparente, né, se dá pela tensão capilar da água, né, que nós vimos na capilaridade, né, intersticial, né, capilar, que é aquela água no meio dos grãos, né, a gente sempre fala, você vê como a água para a construção civil, né, ela atrai aqui, ela faz como se fosse a capilaridade que sobe e aquela gruda, ela une os grãos de areia, né, pela tensão superficial, e dá essa sensação de coesão, que produz um estado de compressão tripla, no qual está correspondendo ao ponto A, né? Aqui, ponto A. Então, aqui nós temos um estado de compressão da areia aqui, Para rompermos um corpo de pó de areia úmida por compressão simples, aplicamos uma tensão σ1 e o círculo de Mohr, né, será o tracejado. Porque a coesão é de zero. A circunferência efetiva será C1, né, se a dilatância da areia for positiva. Ou C2, né, C1, né, aqui, o que é a dilatância? Né? É o aumento do volume submetido ao esforço solicitante. Se aumentou o volume, vai ser o C1. Né?
Ela aumentou o volume, ela aumentou a resistência ao cisalhamento. Ó. Experimental, né? E se ela diminuiu o volume, essa é a menor. Temos umas resistências menores aqui. Então, agora vamos ver. Aí, vamos representar. Ali nós saímos da areia. A areia nós vimos que a coesão é zero, né? Existe uma umidade, né? Em que muda, que tem uma pequena coesão mínima, né? Mas a coesão da areia sempre parte do zero, né? E agora vamos, ó, envoltória de mora a partir de um solo coesivo. Né? Solos coesivos. Então, o que, que a gente observa aqui, pessoal? Ó, então, você fez esse estado de tensão, né? Sigma 1, sigma 2. Então, você obteve esse estado de tensão. E daí você vai achar aqui, ó. Você tem a coesão do material, ó. E você, olha, você tem a tensão de pré-adensamento do solo, que é uma característica que você obtém do histórico do solo, qual o carregamento ele estava submetido anteriormente. E daí você traça aqui o círculo de Mora e vai obter aqui, ó. Aqui a tensão de ruptura, né? Aqui, ó. Tensão 1 de ruptura. E essa é a envoltória, pessoal. Eu estou mostrando isso, ó, porque nós vamos construir depois um ciclo de Mora a partir de uma característica, de um ensaio. Tudo isso é para a gente fazer isso. O ideal seria fazer num papel. Vocês vão fazer num papel milimetrado em casa e mandar para mim. Né? Tem que ter compasso, tá? Eu acho que todo mundo tem compasso, né? Só quem está na praia não tem, né? Então, essa, ó, é a envoltória para esse estado de carregamento desse solo específico, pessoal. O que ele diz aqui, ó, essa envoltória? Que você não, se você tiver um estado de tensão aqui fora, o solo vai se romper. Você vai lá, por exemplo, você vai fazer, ó, nós temos que mostrar a aplicação da engenharia, né? Não adianta escrever livro aqui, né? Ixi, só mais um instantinho aí, pessoal. Ah, vamos lá. O que eu estava falando mesmo? Alguém lembra? Ah, que nós vamos desenhar, né? Aqui, ó. Você vai ter a coesão, tensão. Daí você vai achar, pessoal, vai dar fazer ensaios em laboratório. E daí a gente sabe que o ensaio de laboratório não corresponde à realidade do solo. E você daí vai desenhar o círculo de Moore e encontrar qual é a tensão de cisalhamento desse solo. Pessoal, tudo parte do... Você vai coletar uma amostra do solo conforme cada tipo de ensaio necessário. Isso que eu quero deixar claro, né? Porque eu também só se eu ficar lendo a apostila, falando sobre a apostila, você vai coletar, mandar para uma empresa que faz análise e acompanhamento, né, de testes em solo. Você vai pedir, eu quero isso, quero a coesão, eu quero saber se tem um pré-adensamento, tudo, e eles vão te passar. Daí você vem aqui, joga nesse gráfico e fala assim, olha,
Eu não posso, a nossa inclinação do nosso talude não pode ser maior que isso, senão ele vai romper para esse carregamento, né? Você vai ter, lógico, você vai fazer a obra, né? Você vai fazer um talude lá, né? Você vai saber o carregamento que vai ter aqui, né? Você tem que saber, senão, né? O que vai ter aqui, né? Que fundação vai ter aqui? Será que vai ter um outro muro aqui? Vai ter uma parede? Isso você vai ter que ter. Em função das características que você pegou desse solo, você vai construir a envoltória dele e determinar qual pode ser a inclinação desse talude, né? Essa é a função. Então, vamos lá. A partir, então, é isso daí, ó. Então, ó. Se bem que vamos lá. Daí você vai ter esse ângulo aqui, ó. Esse é um ângulo crítico aqui, ó. Que a ruptura vai se dar aqui, ó. Né? E com essa tensão normal aqui de ruptura, ó. Lembrando que a tensão normal, né? E essa vai ser nessa inclinação aqui, ó. Ó. Vai ser nessa, tira uma paralela aqui, aqui, ó. Você vai ter o carregamento aqui, o sigma 1 vertical, o sigma 1 sempre é o maior, tá? O sigma 3, né? Então vai ter nesse ângulo aqui que vai ter a ruptura. O cisalhamento vai estar aqui, ó. E essa tensão normal é essa aqui, ó. E aqui, a tensão de ruptura, né? E aqui a tensão de cisalhamento. A ruptura também. Certo? Então vamos seguir. Entenderam? Basicamente aqui você põe a coesão, ó, tensão de pré-adensamento, tá? Se bem que eu já falei tudo aqui, vai, mas vamos falar de novo. Notamos, né? Notamos. Ó, notamos que a envoltória corta o eixo da tensão cisalhante acima da origem. Isso com uma ordenada que corresponde à coesão. Aqui, ó. Nossa. Vamos ver se tem mais aqui. Né? O PI corresponde a uma pressão intrínseca que atuou previamente em um solo, deixando aquilo que a gente seu registro no mesmo, né? Às vezes tinha uma obra anterior lá, né? Você fez, demoliu, essa obra estava 20 anos lá com suas fundações, né? Você demoliu, e ela registrou, né? Houve esse solo, está com esse registro da obra que tinha antes, né? Ou poderia ser um outro, né? Poderia ter um volume de terra, né? Aqui em cima também, né? Que você removeu, né? Você removeu esse volume aqui, ó. Aqui manteve esse histórico desse volume de terra que estava anteriormente ali. Né? Você faz um platô. Você tem assim, ó. Né? Daí você vai fazer um platô aqui, ó. Esse volume que você retirou de solo para fazer o teu platô está registrado aqui. Né? Ele não tem mais uma tensão de um solo que nunca teve nada em cima. Você tem que considerar que existe uma tensão de pré-adensamento aqui. Daí você vai remover lá, ó, vai fazer o platô aqui, ó.
Mas tem que considerar o PI lá. Vamos lá. Então, daí, tem essas equações que se obtêm, ó, né, de relação entre a tensão máxima que você pode aplicar, né, e a tensão horizontal existente aqui também, né? Você pega um elemento desse solo teu, você vai ter essa tensão aqui, ó. Sempre, o solo sempre trabalha a compressão, né? Em função, se obter essas relações, em função desse ângulo aqui, ó, que define, né, essa envoltória aqui, ó, tá? Então, você amarra, né, em função desse ângulo da ruptura aqui do cisalhamento, você determina, faz uma consistência entre essas duas tensões máximas que podem ocorrer para não se superar, não ultrapassar aqui, ó, né? E acontecer um deslizamento, né? Vamos lá. Mas na hora que for fazer a prática, eu acho que a coisa vai ficar mais clara. Aqui há outras relações, né, que também que não estão na apostila, mas que eu peguei porque eu uso, né? Mas não está na apostila isso. Que ele dá o seno do ângulo, né? O alfa, né? Que dá a tensão de ruptura no plano de tensão normal AB, ó. E tensão cisalhante BC, ó. Plano, ó, tensão ó, tensão normal AB é essa daqui, ó. Né, que está aqui, ó, na linha tangente, ó. E a cisalhante BC aqui, ó, que é essa daqui, ó. BC. Então, essa é a tensão cisalhante e ruptura. Saiu meio torto aí, mas... E aqui é a tensão normal de ruptura. E olha o seguinte, pessoal, que a tensão cisalhante BC é menor que essa tensão aqui, ó. Ó, essa tensão é a máxima. Só que o cisalhamento ocorre numa tensão menor. Tá? Porque aqui, ó, é num ângulo que faz o quê? 90 graus. Né? Que você não vai fazer, né? Porque vai ocorrer, né, a ruptura, pessoal, antes, nesse ponto aqui, e com a inclinação alfa. Né? E esse valor aqui, pessoal, máximo, a gente obtém no laboratório. Porque vocês vão ver na máquina, no laboratório, você põe o corpo de prova aqui, aplica uma carga aqui, ó. No laboratório é assim, você vai lá, nós vamos aplicar uma carga aqui, depois você vai aqui, ó, sigma 1, e aqui a sigma 3, ó. E aí vai fazer o quê? Vai movimentar aqui e vai cisalhar aqui. Que é numa direção o quê, ó? Que tá o quê, pessoal, ó?
tá 90 graus, né? Ó, que é esse 90 graus aqui, ó. Só que na prática a gente sabe que não ocorre assim. Aí que tá. Aí você faz um ensaio assim, só que na prática a gente já sabe que o cisalhamento vai ocorrer assim. Por isso que daí a gente vem e acha esse ponto aqui, ó, em função desse que a gente obteve no laboratório. Tá? A gente vai achar esse no laboratório, né? E daí vai trazer na prática para esse daqui, que é a nossa atividade. Acho que já é a atividade agora. Que horas são? 9h32 já. Desculpa atrapalhar, mas no final da aula o senhor explica exatamente o que a gente precisa entregar para o senhor, que eu está meio Não, confuso, não consegui não, entender. eu vou falar agora, Ah, tá. tá? Ó, vamos lá. Infelizmente, na apostila, se bem que mecânica dos solos usa ainda muito KGF, né? Então, está em KGF, está no sistema internacional. Vamos lá. Uma empresa projetista, né? Uma empresa responsável pela abertura de uma rodovia estadual, né? Vamos ver se é esse mesmo. Vamos. Que transportará uma região por uma sequência de maciços intemperizados. Vocês lembram? Fizeram, né? Vocês fizeram já geologia, né? Maciço intemperizado é aquele que já está muito, como eu posso dizer, muito avançado, né? Ele é uma estrutura que já está bem deteriorado, já está todas as rochas já foram intemperizadas pela temperatura, pela chuva, pelo sol. Eu não quero dizer envelhecido, porque não é envelhecido, né? O maciço já está bem antigo, né? Ele já foi bem intemperizado, né? O sol, a chuva, tal. Pois eu vejo a segunda etapa do projeto de execução, você identifica o campo é composto por uma argila saturada, né? Parte do terreno, né? Você identifica em campo, o terreno é composto por uma argila saturada. Preocupado com a possibilidade de ocorrência da ruptura, você encaminha amostras desse solo, ó, sempre ao laboratório, pessoal. Não é, quero tirar da nossa cabeça essa coisa que é dado do problema, é dado da atividade, é dado, não é, o laboratório passa a informação para você determinar, fazer os cálculos. Dessa forma, a partir das amostras coletadas, tivemos os resultados. Argila pré-adensada a uma pressão, quer dizer, tem um pré-adensamento na argila, né, de 2 kgf por centímetro quadrado. Em um dos ensaios com a amostra na condição natural de umidade, foi aplicada uma pressão normal ao plano de cisalhamento de 6 kgf e após cisalhar apresentou uma resistência ao cisalhamento de 3,5 kgf. Né? Então, você aplicou no laboratório lá. Você foi lá, aplicou uma tensão normal, né? Aqui de 6, e apresentou uma tensão de cisalhamento de resistência de 3,5. Já em segundo ensaio, com a mesma pressão normal, né? Com a mesma pressão normal ao plano de cisalhamento, ofereceu uma resistência de 1,75, porém, a amostra já estava saturada. O que é a amostra saturada, pessoal? Todos os espaços entre os grãos do solo estavam com água. O solo está saturado quando todos os espaços vazios entre os grãos de solo tem água.
Então, é um solo saturado. Então, com base, né, nos resultados de laboratório, é necessário que você obtenha os valores dos ângulos de atrito interno e aparente para esta argila, além da coesão para os ensaios das amostras na umidade natural. Então, ele quer o quê? Os ângulos de atrito interno e aparente para a argila. O aparente é quando ela está saturada. Né? E aqui é a umidade normal. Umidade normal. Natural, né? Melhor natural do que normal. Vai. Existente no local. Além da coesão para os ensaios além da coesão para os ensaios nas amostras na umidade natural e saturada por meio do círculo de Mohr. Né? Ele quer que faça aquela análise de tensões. A partir dos resultados obtidos nas envoltórias, você percebe alguma influência nos parâmetros de resistência da amostra quando ela estava na umidade natural e saturada? Informe sua impressão ao seu chefe. Utilize o conhecimento sobre resistência dos solos, principalmente acerca dos parâmetros de resistência de construção do círculo de Mohr. Então, vamos ver o que o cidadão aprontou aí, né? Então, aqui, ó, cisalhamento e tensão normal. Para 6, né? Ó, ele aplicou 6 e obteve, né, 1,75 aqui, ó. 45 graus, né? E o 3,5, 45 graus aqui, pessoal. Né? No círculo de Mohr, a tensão máxima está no ângulo de 45 graus aqui, ó. A tensão máxima, isso, né, já tinha que ser um conhecimento prévio, mas a gente vai orientando aqui. Então, quando você tem no círculo de Mohr, ó, desculpa. Vamos lá. Vamos fazer com esse daqui, ó. Então, você tem aqui, ó, tensão, cisalhamento e aqui a tensão normal. Né? Então, você tem a tensão aqui. Você obteve a tensão aqui. Ó. Vamos supor, ó, só um exemplo aqui. A tensão máxima deu esse para essa tensão. O ângulo que faz, pessoal, né, aqui no círculo de Mohr, para a tensão máxima, ó, é 45 graus. Tá? Isso é uma informação, né, que vocês vão ter lá com o Ângelo em resistência 1. Então, a tensão máxima, para colocar no círculo de Mohr, você joga um ângulo de 45 graus, que é a tensão máxima aqui, ó, né? Para essa tensão aqui aplicada, né? No caso aqui 6, por exemplo, se fosse a umidade natural, aqui seria 3,5. Então, para a construção do círculo de Mohr, você vem aqui e coloca aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Vocês já vão ver na hora que vocês aprenderem, vocês vão entender melhor. Tem isso aqui, é tudo fácil de explicar, viu? Não é nada... Vocês vão ver que é até interessante isso daí.
Então, a tensão máxima ocorre quando, pessoal? Ó, vou mostrar por que que é isso, né? A tensão máxima ocorre numa inclinação de 45 graus. Tá? Porque você tem esse maciço aqui, ó, né? Você tem esse esforço aqui e esse aqui. Então, ela vai ocorrer. Aqui você pega uma paralela a essa. Então, o cisalhamento, se tivesse um carregamento aqui, ó, σ1 e σ3. O cisalhamento máximo, né? O valor do cisalhamento máximo vai ser nesse ângulo de 45 graus, pelo círculo de Mohr, tá? Então, vamos voltar à nossa questão aqui. Então, nós obtivemos essas duas condições aqui, né? Então, ó, daí nós traçamos, ó. Tá? Daí nós traçamos aqui, ó. Ah, não tinha uma tensão de pré-adensamento aqui, ó, pessoal? Nós vamos traçar aqui, ó. Se você tem esse aqui, ó. Caramba. Daí você achou aqui, ó, a tensão máxima aqui, ó. Certo? Fazendo 45 graus. Então, você conseguiu já traçar essa daqui, ó. Daí você vem e passa, faz uma tangente aqui, ó, passando por esse círculo aqui, traçando pela origem aqui do pré-adensamento e encontra um ponto de tangente aqui nesse círculo aqui. Então, aqui vai ser a tensão de ruptura para a amostra saturada. Tá? Vamos aqui no natural. No natural está aqui. Você sabe que está aqui, daí você achou a tensão máxima aqui, ó, né? Que é 40, aqui é 45 graus. Fazer de outra cor aqui. E aqui você traçou, ó, aqui a mesma. Aqui também é 45 graus. Então, se você tem esse ponto e esse ponto, você consegue traçar a circunferência, porque o centro vai estar nessa reta aqui, ó, né? Vai estar nesse eixo aqui. Então, você traçou. Então, você já tem a sua circunferência. Então, você sai, como ele está pré-adensado aqui, você traça aqui, ó, uma linha, né, tangente a essa circunferência. Então, a envoltória para esse circo, para esse solo natural, vai ser esse daqui, ó. Então, as tensões, né, não podem ultrapassar aqui, senão terá ruptura do solo. Tá? Qualquer outro estado, por exemplo, que isso quer dizer? Qualquer outro estado de tensão, né? Porque cada solo pode ter, depende só do carregamento. Você põe um carregamento que deu aqui, ó. Então, essa vai ser a tensão máxima de ruptura para esse solo nessa condição de carregamento, tá? Então, existem vários círculos de Mohr aí. Vamos para a próxima. Aí é só um exemplo, né? Então, você nota, né, que as tensões de cisalhamento por uma amostra saturada é muito inferior, é inferior, ó, para a tensão de ruptura aqui, ó, que está aqui, ó, ao cisalhamento de uma amostra
com a umidade natural. Aqui vai ocorrer a ruptura. Aqui. Então, você nota que aqui a tensão de cisalhamento aqui, para umidade natural, é maior que a tensão de cisalhamento para a umidade saturada. E aí você pode tirar até os ângulos, né? Que aqui são os ângulos daqui que ele pediu aqui, ó. Ele pediu o ângulo de atrito interno. Esse é o ângulo, aquele ângulo de atrito interno, é essa inclinação aqui. Aquele ângulo de atrito interno entre os grãos é esse aqui, ó. Tá? É esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Aqui a situação problema, né? Tá, da apostila. A empresa deseja construir um pequeno aterro de solo arenoso e envia amostras ao laboratório para uma série de ensaios de resistência do solo. Devido a um pequeno descuido no registro dos dados, foi possível apenas obter as tensões principais menor e maior na ruptura. Cujos valores são, respectivamente, 80 kPa e 280 kPa. Né? 80 kPa, 280. Então, são as tensões principais, menor e maior. Seu supervisor necessita saber sobre a coesão e ângulo de atrito desses solos para subsidiar o projeto de aterro. E conta com sua experiência para obtenção desses parâmetros. Então, vamos lá. Então, é arenoso, ó. Solo arenoso, qual é a coesão? Então, já sabe que é 0. Então, já vai partir daqui. Sabendo dessas informações, vamos plotar o par de valores, né? Vamos plotar o par de valores de tensão maior e menor. Aqui, ó. Então, como o menor é 80, está aqui, ó. Ó, no círculo de Mohr, pessoal, o menor sempre é aqui e o maior, logicamente, é aqui, tá? Menor, cara, menor e maior. Como o solo não apresenta coesão, basta que tracemos o círculo de Mohr que possui centro correspondente. Né? Como é que a gente calcula? Ó, você tem esses valores aqui, máximo e mínimo. O centro de Mohr vai ser o quê? Né? Somar esse mais esse e dividir por 2. Ó, então, o centro vai estar aqui, ó. 280 mais 80 dividido por 2. Né? E qual vai ser o raio? Né? O raio do círculo de Mohr? É o maior menos o menor. Se você fizer o maior menos o menor, você vai achar o diâmetro. Então, se você dividir por 2, você vai achar o raio. Aí você traça o círculo de Mohr. Né? E para saber, você vê, ó, é muita teoria. E para saber onde vai acontecer a ruptura, você vai traçar uma linha, que é a linha envoltória, partindo da tensão, da coesão, que é 0, né? Se a areia não tem coesão, ela não pode ter um pré-adensamento também, que é 0, né? E traça uma reta tangente à circunferência. Aqui você já acha a tensão de cisalhamento, né? Que vai submeter o solo e a que ângulo, né? Vamos lá, né? Ah, desenhou de novo, desenhei de novo. Ah, tá. Desenhei de novo aqui, ó. Tá?
saindo da envoltória que deverá ter. Pô, agora estou desenhando a envoltória. Agora eu vou desenhar essa envoltória, né? Ó, aqui, ó, é tangente essa envoltória, né? Solo não coesivo. Ah, tá, entendi. E aí você, né, faz o seguinte, né? E daí eu quero achar, esse é o trabalho. Eu quero achar a tensão de cisalhamento, a ruptura. Eu quero achar a tensão normal, que é aqui, que é para vocês fazerem. E quero achar também, pessoal, qual é o ângulo alfa que vai acontecer a ruptura, né? Porque você tem aqui, ó. Você tem aqui que é 280, né? Que é essa tensão. Você tem essa daqui que é o 80, que é o carregamento que o teu solo, que você determinou pela edificação, ou, né? Que vai existir, tá? Agora eu quero que você determine qual é o ângulo que vai acontecer a ruptura desse solo, né? Porque nesse cisalhamento, ó, ele vai. Qual o ângulo que vai acontecer? Que eu não posso colocar, que ele vai, né, com esse carregamento, ele vai acontecer a ruptura, né? E qual é esse ângulo, engenheiro? Esse ângulo é esse ângulo aqui, ó. E qual é o valor desse ângulo? Aí eu quero que vocês façam no papel milimetrado. Vocês entenderam, pessoal, que é bastante teoria, mas agora aqui na prática é uma coisa que dá para compreender? Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. No papel milimetrado, é bater uma foto e mandar para você? Ou imprimir em PDF. Ou imprimir em PDF, daí você gera um arquivo em PDF e manda para mim, Tá. né? Eu quero saber qual o ângulo que esse talude vai romper e qual é a tensão de cisalhamento que ele vai ocorrer. Mas eu quero no papel milimetrado, né? Desenhado direitinho. Eu tenho que ver se tem alguma papelaria aberta também para o professor. É, Professor, eu acho que não tem papelaria aberta, não. não. Então, o que nós vamos fazer? Então desenho, dá para desenhar 1 centímetro por 1 centímetro? Ah, Pegar um papel, faz 1 centímetro por 1 centímetro. E é. desenha isso daqui, porque é assim que se faz. Desenha e me determina os ângulos. Constrói lá. Certo? O senhor vai colocar isso Vou na colocar tela? já. Já vou Tá, colocar já. maravilha, porque aí a gente já consegue E ter uma daí ideia. pode me perguntar, olha, professor, como é que faz? Não sei, eu estou aqui à disposição de vocês. Tá, perfeito. Tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Qualquer coisa estou à disposição, né? Só entrar em contato ou pelo WhatsApp, né? 995258469, né? E tire as dúvidas. Estou postando a aula agora, tanto esse material em PDF, quanto também a aula do vídeo online aí. Então, bom dia a todos. Eu continuo aqui mais uns instantes, mas vou encerrar a gravação. Tenham todos uma boa semana, tá bom? E se cuidem aí, pessoal. Ok, professor, muito obrigada, uma boa semana. Obrigado para vocês também. Boa semana. Obrigado, boa semana.
Não, era um homem aí. Vai, eu chamei eles ainda. O pessoal sai sem querer aí. Falou. Imaginei. Falou. Saí sem querer, cliquei em outra coisa aí. Tá tranquilo então. Professor, Oi. deixa eu só perguntar uma coisa só. Referente ao exercício lá do ângulo lá da semana passada, eu tenho uma dúvida em relação à rotação dele. Ah, tá. A rotação é no sentido anti-horário até atingir o ângulo de inclinação, até atingir Deixa eu escrever aqui, espera aí. Saiu também. Aqui, ó. Eu acho que eu não... Ó, aqui, ó, por exemplo, ó. Você tem aqui o carregamento, né? Certo. Aí tem o cisalhamento aqui. É até Certo. o ângulo, você gira no sentido, o carregamento maior, né? Se aqui foi o maior, você gira o maior no sentido anti-horário até atingir esse plano normal aonde vai acontecer o cisalhamento. Tá vendo aqui, ó? Estou vendo. Girou no sentido horário, é esse ângulo alfa aqui. Tá? Entendi. Outra coisa, ele tem que, no caso, se eu pôr, não tem altura para poder. Eu tenho que compor alguma coisa? Não, não, Não? É não, só na não. hora que tirar o ângulo de 30 graus, é só fazer em cima. Só fazer, é. Só pegar o ângulo que girou no sentido anti-horário, né? Certo. Tá? Até atingir a perpendicular ao ângulo de inclinação aqui, ó. Né? Certo. Certo? Certo. Aqui, por Tá bom. exemplo, aqui é o alfa, ó. Né? Aqui, ó. Na hora que você girar aqui, aqui é o alfa, né? Ó. E sempre gira o carregamento maior, Certo. tá? Tá. Qualquer coisa é só falar aí nesse telefone aqui. Tá bom. Vou quebrar a cabeça para mandar hoje ainda. É, tá bom. Falou, pessoal. Tá bom. Falou, Laércio. Obrigado. Obrigado a você. Professor. Fala, professor. Beleza?